Olá, queridos alunos do Sistema Farias Brito de Ensino. Eu sou Paulo Lemos e mais uma vez nos encontramos para levar para vocês hoje uma aula de ótica, especificamente uma aula sobre espelhos esféricos, assunto muito importante para o conhecimento a nível de segundo grau. Inclusive, os vestibulares, incluindo aí o Enem, cobra diversas questões trazendo esse conteúdo específico, o conteúdo de espelhos esféricos, tá bom? Bom, já que a gente vai falar sobre espelhos esféricos, o que é que a gente entende por espelho esférico? Eu queria que vocês imaginassem uma esfera oca e vamos seccionar essa esfera oca. A gente vai ter duas calotas esféricas. Nós temos aqui uma calota esférica com duas faces, uma face interna e uma face externa. Se uma dessas faces for espelhada, nós temos aí o que nós chamamos de espelho esférico. Note que o espelho esférico ele pode ser côncavo ou pode ser convexo. Se a face interna de uma calota esférica é espelhada, nós temos aí um espelho côncavo. Por outro lado, se a face externa da calota esférica for espelhada, a gente tem aí um espelho convexo, tá bom? Então, espero que tenha esclarecido a diferença entre o espelho côncavo e o espelho convexo. São os dois tipos de espelhos esféricos existentes. Bom, já que o nosso assunto é espelho esférico, vamos inicialmente para os elementos que constituem o espelho esférico. E na nossa primeira animação, a gente tem exatamente o que vem a ser um espelho esférico, exatamente com as suas características. Reparem todos a animação 1. Nós temos aqui essa calota esférica seccionada e notem que, no caso do espelho côncavo, a face interna é espelhada, os raios batem no espelho e sofrem reflexão. Vale salientar, pessoal, que vocês devem reparar que esse feixe de raios paralelos estão incidindo na face interna do espelho, no caso de um espelho côncavo, e esses raios estão convergindo para um ponto único sobre o eixo principal. Esse ponto é chamado de foco. Mas, Paulo Lemos, se o espelho esférico tem um foco, o que vem a ser bem este foco? Pessoal, o espelho esférico é exatamente uma calota esférica. Se a gente prolongar esta calota, a gente volta a ter a esfera que originou esse espelho esférico. E o centro da esfera é o que nós chamamos de centro de curvatura. E a parte central aqui da calota esférica nós chamamos vértice. E existe uma reta imaginária ligando exatamente o centro a este vértice. Essa reta chama-se de eixo principal. E o ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice do espelho é o que a gente chama de foco, tá bom? Então, foco é o ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice do espelho. Bom, pessoal, entendido esses elementos que constituem os espelhos esféricos, vamos falar das propriedades notáveis, as propriedades dos raios notáveis que servem para construirmos as imagens conjugadas por esses espelhos. Para a gente para os espelhos conjugarem, formarem imagens de objetos localizados diante dessa face espelhada, é necessário que a gente conheça bem essas propriedades dos raios notáveis, tá bom? E mais uma vez, a gente vai usar aqui uma outra animação para compreendermos essas propriedades. Primeira delas, quando um raio de luz atinge um espelho de forma paralela ao eixo, esse raio reflete e obrigatoriamente terá que passar pelo foco. Repetindo, um raio atingindo o espelho de forma paralela ao eixo, reflete passando pelo foco. Esta propriedade tanto é válida para o espelho côncavo como também para o espelho convexo. Reparem todos, no caso específico de um espelho convexo, o raio bate e sofre reflexão. Aí você pode dizer, mas Paulo Lemos, o raio refletido não está passando no foco. Está sim, não o raio, mas o seu prolongamento que pertence a este raio, tá bom? Então, raio paralelo, ele reflete obrigatoriamente passando pelo foco, tanto o raio ou então o seu prolongamento. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade nos diz o seguinte:
Quando um raio de luz atinge um espelho esférico passando pelo foco, ele reflete de forma paralela ao eixo. Propriedade, repito, tanto válida para o espelho côncavo como para o espelho convexo. Só que, no caso de um espelho convexo, quem efetivamente vai passar pelo foco não é o raio de luz, e sim o seu prolongamento. Então, o raio está passando de tal forma que o seu prolongamento passe pelo foco, ele vai refletir de forma paralela ao eixo. E, finalmente, pessoal, a terceira propriedade dos raios notáveis, que diz o quê? Se um raio de luz atinge exatamente o vértice do espelho, ele reflete de forma simétrica em relação ao eixo. Reparem que também no caso do espelho convexo, essa propriedade é válida, né? Se o raio atingir o vértice deste espelho, ele vai refletir de forma paralela ao eixo. Bom, pessoal, de posse dessas propriedades, a gente pode entender como é que um espelho côncavo ou convexo conjuga imagens de objetos. Pessoal, para você encontrar a imagem fornecida por um espelho esférico, você tem que colocar um objeto diante da face espelhada desse espelho esférico, de tal forma que ele fique sobre o eixo principal. E a partir do topo do objeto, você escolhe duas dentre as três propriedades. Você traça duas propriedades a partir do topo do objeto. E na interseção dos raios refletidos ou de seus prolongamentos, formar-se-á aí o quê? A imagem conjugada por esses espelhos. E, mais uma vez, a gente vai usar o recurso da multimídia para compreender a formação das imagens, tanto fornecida pelos espelhos côncavos, como também fornecida pelos espelhos convexos. Bom, primeiro tipo de imagem fornecida por um espelho côncavo. A gente vai colocar esse objeto antes do centro de curvatura. E, a partir do topo do objeto, a gente vai traçar propriedades dos raios notáveis. Raio. Partindo do topo do objeto de forma paralela ao eixo, ele reflete e terá que passar pelo foco. Outra propriedade a partir do topo do objeto. Raio a partir do topo passando pelo foco, reflete de forma paralela ao eixo. Notem que nós temos aí a interseção desses raios refletidos e nessa interseção vai se formar a imagem fornecida por esse espelho côncavo. Notem que o objeto está situado antes do centro de curvatura e a imagem está localizada entre o centro e o foco. Outra coisa, notem que essa imagem é invertida e mais, ela é menor do que o objeto. Então, sempre que o objeto estiver localizado antes do centro de curvatura, a imagem vai ser real, porque é realmente formada por raios, é uma imagem que pode ser projetada, é uma imagem invertida e menor do que o objeto, tá bom? Então, esse é o primeiro tipo de imagem conjugada por um espelho côncavo. E vamos para o segundo tipo de imagem. Agora, vamos colocar o objeto exatamente sobre o centro de curvatura. Nós temos agora um objeto exatamente situado sobre o centro de curvatura. E usando as propriedades dos raios notáveis, teremos raio paralelo ao eixo, reflete passando pelo foco. Segunda propriedade, raio passando pelo foco, reflete de forma paralela ao eixo. E na interseção dos raios, teremos a formação da imagem. Eu queria que vocês percebessem que o objeto vai estar sobre o centro de curvatura e a imagem também estará lá. Outra coisa, a imagem continua invertida. Paulo Lemos, eu estou notando que sempre que a imagem é invertida, ela é real. É verdade, pessoal. Toda imagem invertida de objeto direito, ela vai ser uma imagem real. Então, nós temos aí também uma imagem real e ainda a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Então, para finalizar esse tipo de imagem, objeto sobre o centro de curvatura, a imagem também terá o mesmo tamanho do objeto e continua sendo real e invertida, porque toda imagem invertida, ela é real. E vamos passar para o terceiro tipo de imagem. Agora vamos colocar o objeto entre o centro de curvatura e o foco. Reparem todos. A partir do topo do objeto, traçando os raios notáveis. Raio paralelo ao eixo, reflete passando pelo foco. Segunda propriedade. Raio atingindo o vértice, ele reflete de forma simétrica em relação ao eixo e na interseção dos raios refletidos, forma-se a imagem. Eu queria que vocês notassem que agora a imagem é maior do que o objeto.
Então, quando o objeto estiver entre o centro e o foco, a imagem vai ser maior do que o próprio objeto. Continua invertida, Paulo Lemos? Continua sim. Então, continua sendo real, é uma imagem que pode ser projetada. Bom, e só para ilustrar, quando você vai ao cinema, você vê a imagem da película projetada na tela. Aquela imagem é formada efetivamente por raios, então trata-se de uma imagem real. Imagem virtual, ela não pode ser projetada, apenas vista. Se você está diante de um espelho plano na sua casa, no banheiro da sua casa, você vê a sua imagem, apenas vê. Ela não é projetada em lugar nenhum. Aquele tipo de imagem é uma imagem virtual, tá? Compreendido isso, pessoal, vamos para o terceiro tipo de imagem fornecida por um espelho côncavo. Agora a gente vai pegar o objeto e vamos localizar esse objeto sobre o foco desse espelho côncavo. Observem todos. Bom, agora a gente tem esse objeto em cima do foco do espelho côncavo e a partir do topo do objeto vamos traçar os raios notáveis. Primeiro raio. Quando o raio atinge o espelho de forma paralela ao eixo, ele reflete passando pelo foco. E quando o raio atinge o vértice do espelho, ele reflete de forma simétrica em relação ao eixo. Então, notem que esses raios refletidos, eles são paralelos. E se a gente prolongar esses raios refletidos, eles também serão paralelos. Então, neste caso, a imagem não se forma, pois não há interseção dos raios refletidos. Consequentemente, a imagem é dita imprópria, porque ela não se forma, os raios refletidos não se interceptam. De acordo com a geometria não euclidiana, duas retas paralelas se interceptam no infinito, teoricamente você pode dizer que essa imagem vai se formar lá no infinito, tá bom? E vamos para o último tipo de imagem fornecida por um espelho côncavo, quando a gente colocar este objeto agora entre o foco e o vértice do espelho. Reparem todos. O objeto entre o foco e o vértice, mais uma vez aplicando as propriedades dos raios notáveis. Raio paralelo ao eixo, reflete passando pelo foco, raio atinge do vértice, reflete de forma simétrica em relação ao eixo. Notem que os raios refletidos, eles são divergentes, mas os seus prolongamentos se interceptam. Então aqui a gente vai ter interseção não de raios efetivos, e sim de prolongamentos de raios. Então neste caso aí, pessoal, a imagem não é mais real, essa imagem não pode ser projetada, é uma imagem virtual. Reparem todos. Trata-se de uma imagem virtual formada por prolongamentos. E mais, ela deixou de ser invertida, passou a ser direita. E toda imagem direita, ela é virtual e maior do que o objeto. Então, sempre que no espelho côncavo o objeto estiver entre o foco e o vértice, é o único caso em que o espelho côncavo fornece uma imagem virtual. Uma imagem virtual, direita e maior do que o objeto. E para a gente fechar nossa aula sobre as características das imagens conjugadas pelos espelhos esféricos, vamos passar agora para o espelho convexo e verificar qual é o único tipo de imagem fornecida por esse espelho convexo. Vamos lá. No caso de um espelho convexo, a gente tem que colocar o objeto voltado para a face espelhada do espelho, no caso da superfície esférica. Raio partindo do topo do objeto de forma paralela, ele tem que refletir e seu prolongamento terá que passar pelo foco. Outra propriedade, se o raio passar pelo espelho, passando também pelo centro de curvatura, não neste caso o raio e sim o seu prolongamento, ele vai refletir sobre si mesmo. E na interseção dos raios refletidos, a gente tem a formação da imagem. Eu queria que vocês notassem, pessoal, que essa imagem aí, ela não é real. É uma imagem formada por prolongamentos de raios. É uma imagem virtual que não pode ser projetada. Notem que essa imagem é menor do que o objeto, tá? E direita por ser virtual. A única diferença entre a imagem virtual conjugada por um espelho côncavo e a imagem virtual conjugada por um espelho convexo é que, no caso do espelho convexo, a imagem é reduzida e no caso do espelho côncavo, a imagem é ampliada, tá? Após essas exposições e após esses diversos vídeos, ou melhor, animações, eu tenho certeza que você tirou toda e qualquer dúvida sobre espelho esférico. E para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu queria fazer apenas dois pequenos comentários. O primeiro deles, pessoal, os espelhos esféricos são utilizados
em grande escala na prática. Por exemplo, quando você vai numa loja de departamento, né, nos corredores dessas lojas, no alto assim do corredor, é colocado um espelho esférico convexo. Mas Paulo Lemos, por quê? Porque o espelho esférico só fornece imagem reduzida. Consequentemente, um fiscal, olhando para esse espelho, ele pode apenas no campo visual enxergar todo o corredor e verificar se tem alguém, querendo, mexer nos objetos, querendo roubar. Então, aquele espelho serve de vigia, porque ele aumenta o campo de visual, já que o tipo de imagem que ele fornece é uma imagem reduzida. E também, pessoal, por exemplo, nas portarias dos condomínios, são colocados espelhos esféricos para que o porteiro tenha um grande campo visual. Com um pequeno espelho, ele vai ver as imagens pequenas, consequentemente, ele vai ver muita coisa que está se aproximando ou se afastando da portaria. Muitas coisas, muitos carros vindo trafegando naquela via, já que o espelho convexo fornece uma imagem reduzida, tá? Um outro fato importante é que as garotas gostam muito de utilizar, quando vão se maquiar, um tipo de espelho. No seu estojo é um espelho côncavo. O que acontece? Quando a pessoa vai olhar muito próximo ao espelho côncavo, ela está localizada entre o foco e o verso do espelho, consequentemente a imagem vai ser ampliada. Ela vai ver uma imagem ampliada do seu rosto, consequentemente ela pode maquiar com mais detalhes, já que seu rosto está totalmente visível, inclusive os poros, tá bom? E, pessoal, somente a segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que você não pode esquecer. Quando ele falar de um espelho convexo, a distância focal ela é negativa. E quando eles falar de um espelho côncavo, a distância focal vai ser positiva. Isso para você aplicar a lei de Gauss e resolver as questões, tá bom? Então tá aí, pessoal. Sobre espelhos esféricos, era isso que eu gostaria que vocês soubessem. E nosso próximo encontro, a gente vai falar de um novo assunto pertinente para a sua aprendizagem, tá bom?